Olá, eu gostaria de contar um relato sobre lobisomem. Na verdade, não sei se era lobisomem, mas também não sabemos o que era aquele ser. Eu vou contar para vocês um relato da minha tia-avó, mas eu não vou dizer o nome dela e também preferir não contar o meu. Talvez algumas partes da história possam estar um tanto incompletas, porque faz muito tempo que ela me contou a história dela, mas segue o relato. A minha família paterna sempre foi bem pobre e moraram na roça uma boa parte do tempo da vida deles. Mas esse fato aconteceu na localização onde era a chácara do meu bisavô. Enfim, na época minha tia-avó era bem jovem e em um dia ela ia levando as suas duas sobrinhas para a casa da irmã dela, que já era mais velha e era casada. E essa irmã dela morava ali na mesma propriedade, porém uma casa era mais afastada da outra. E nesse dia minha tia-avó tinha passado a tarde toda brincando com suas sobrinhas e no final do dia ela precisava levar as meninas de volta. No caminho, quando elas começaram a fazer esse trajeto, ela carregava a sobrinha mais nova no colo e a outra sobrinha, que era um pouco mais velha, ela puxava pela mão. E as três estavam caminhando por ali tranquilamente quando de repente, de uma forma inesperada, de um arbusto ali que fazia a divisão das propriedades, surgiu algo estranho. Era um animal preto, grande, como se fosse um cachorro enorme. Ela não teve tempo direito para olhar diretamente para aquele ser, mas eu lembro dela contando que ele tinha os olhos bem vermelhos, como se fossem duas bolas de fogo e brilhantes. E assustadas com aquela visão, elas saíram correndo e a minha tia-avó, que era muito devota de Nossa Senhora, começou a rezar naquele exato momento. Ela não sabe como, mas ela conseguiu escapar, pois no momento que ela mencionou o nome daquela divindade, a criatura simplesmente recuou e sumiu por detrás de alguns outros arbustos que tinha aquelas flores silvestres. E só por causa disso, as três conseguiram chegar na casa da irmã mais velha, mas ela ainda relatou que enquanto elas corriam, elas gritavam bastante, e a sua irmã mais velha chegou a escutar os gritos lá da casa dela. Então, ela e o seu marido saíram correndo de encontro das três, porém a criatura já tinha sumido. Mas mesmo assim, a minha tia-avó contou o que tinha acabado de acontecer e o seu cunhado foi alertar o seu outro irmão e também o pai dessa minha tia-avó. E imediatamente os três ali foram atrás do dito animal e com espingardas e facões na mão. E eles vasculharam por tudo ali, mas não encontraram nada, nenhum sinal daquele animal estranho. Porém, estranhamente, naquele local onde ele tinha aparecido, as plantas ali estavam extremamente quentes, como se um fogo tivesse sido ateado bem naquele local, mas não tinha nenhuma planta queimada, nenhum sinal de queima. Bom, e depois disso, muitos anos se passaram e agora em uma nova cidade, a minha tia-avó já era casada e já tinha até uma filha adulta. E em uma noite em questão, ela e a sua filha estavam tomando tererê na área da casa. Elas estavam ali conversando de uma forma tranquila, já era madrugada e aquela cidade naquela época não era tão perigosa. E da posição que elas estavam ali na varanda, elas tinham uma visão perfeita da rua, principalmente da esquina dessa rua. E foi bem ali, nessa noite, que ela viu aquela criatura novamente. Aquela coisa simplesmente passou por ali e no final daquela rua existia matagal também. Eu acredito que esse animal possa ter saído de lá e depois sumiu rua abaixo. E bom, esse foi o relato, possa ser que ele esteja um tanto vago, mas como eu disse, faz muito tempo que ela me contou essa história, então eu não consigo lembrar perfeitamente de todos os detalhes. Eu, particularmente, acredito que esse ser, seja lá o que ele for, não é um lobisomem, mas também não sei o que é que ele pode ser. E também tenho a fiel certeza que se ele quisesse ter pego a minha tia-avó e as duas sobrinhas, ele teria feito isso. Pois de verdade, um ser sobrenatural não ia ter velocidade suficiente para alcançar as três em pouco tempo. Para mim, essa criatura deve ter feito isso apenas para caçoar de toda a situação. Um beijo pra você, Carol, e sucesso em toda a sua vida. E esse foi o relato de uma seguidora aqui do perfil, o relato da tia-avó dela. Deixa aí nos comentários o que vocês acreditam que era aquela criatura que seguiu a tia-avó e as duas outras meninas. Será que era um lobisomem? Será que era apenas um animal que estava passando por ali? Qual a opinião de vocês? E se você chegou até aqui, aproveita, não esquece da minha parceria com a Scoop Art, produzem essas luminárias aqui bem legais para vocês que gostam do tema de ufologia. E se você for uma seguidora, você tem 10% de desconto na sua compra.